Podcast do NAEP. No programa de hoje, Projeto Acolhe e Saúde Mental com os psicólogos do NAEP. Olá, pessoal. Espero que esse podcast encontre a todos bem. Estamos aqui eu, Mariana. Eu, Íbero. E eu, Chico. Psicólogos do Projeto Acolhe, um dos 3 projetos que fazem parte do NAEP, o Núcleo de Atenção Educacional e Psicológico para Estudantes da Universidade de São Francisco. Para começar, gostaríamos de trazer um pouquinho sobre o núcleo para vocês. Então, em primeiro lugar, como é o NAEP? O NAEP é formado por 3 diferentes projetos, conhecidos como Projeto Integra, Projeto Estimula e o Projeto Acolhe. Como é o Projeto Integra? O Projeto Integra trabalha com acessibilidade, sendo voltado para os estudantes com deficiência e transtornos de aprendizagem. Dentre as ações desenvolvidas está o trabalho realizado pelos assistentes, que auxiliam os estudantes durante as aulas e as suas necessidades no processo de estudo. Como é o Projeto Estimula? O Projeto Estimula tem por objetivo estimular o desenvolvimento educacional dos estudantes. Ele é desenvolvido por profissionais da psicopedagogia através de oficinas e orientações aos alunos. E como é o Projeto Acolhe? Por fim, o Projeto Acolhe, do qual esse podcast faz parte, tem por objetivo proporcionar atenção à saúde mental dos estudantes por meio de intervenções psicológicas de modalidade breve. Durante o período de pandemia, temos trabalhado com plantões e acolhimentos psicológicos via Google Meet, assim como com oficinas de saúde mental. Mas o que são os plantões e os acolhimentos psicológicos? O plantão psicológico é uma modalidade de atendimento psicológico breve, com foco no acolhimento da queixa psicológica. Ele pode ser visto como uma porta de entrada para as pessoas que estão passando por dificuldades emocionais e que não sabem exatamente para onde ir ou o que fazer para obter o melhor apoio. Já os acolhimentos propostos pelo projeto são extensões desse primeiro contato, caso assim seja percebido necessário, mas ainda com uma limitação de tempo. Em sua origem, o termo acolher está associado à ideia de receber alguém, oferecendo-lhe um abrigo ou um agasalho, como quando recebemos um amigo em nossas casas de braços abertos. Em nossa prática, diz respeito a uma escuta não invasiva, não julgadora e predominantemente ativa. Falar sobre abrigo, agasalho, nos remete imediatamente à sensação de conforto, de bem-estar. Ter saúde mental é ter um bem-estar mental? Sentir-se mentalmente bem é uma verdadeira conquista que nem sempre levamos em conta em meio a tantas coisas que fazemos em nosso dia a dia. Nos bastidores de uma mente saudável, realizamos um permanente conjunto de operações mentais que fundamentam o nosso estado emocional e os sentidos que atribuímos aos eventos da vida. Compreender um pouco do que ocorre nesses bastidores silenciosos de nossas mentes pode nos ajudar a compreender e a diferenciar o estado de bem-estar do seu oposto. E de que forma isso pode ser feito? Em primeiro lugar, devemos considerar que uma mente saudável funciona como se fosse uma peneira. Ela é capaz de filtrar uma grande quantidade de ideias e pensamentos difusos, e às vezes desconcertantes, perturbadores e opressores, ou seja, pensamentos e sensações que precisam ser regulados, permitindo que consigamos conduzir nossas vidas com alguma eficiência. Isso envolve, por exemplo, conseguir manter afastadas ideias e pensamentos autodepreciativos, autopunitivos ou autocríticos, principalmente quando eles se estendem muito além de seus prazos de validade e propósitos. Ser capaz de domar essas vozes internas que tentam nos convencer de nossa falta de valor é uma das características de uma mente saudável. Certo. Como isso se daria em termos práticos? Em termos práticos, uma mente saudável é aquela que permite que nos tratemos com a mesma compaixão como fazemos com um amigo. Inclui também a capacidade de resistir a realizarmos comparações nem sempre justas, evitando que conquistas dos outros prejudiquem nossa autoestima. Comparar nossa condição a de outras pessoas, cujas histórias e trajetórias são, na maioria das vezes, muito diferentes das nossas, pode ser torturante. Uma mente saudável, nesse sentido, reconhece a futilidade e a crueldade que é o ato de buscar permanentemente defeitos em nossa própria natureza. E com relação aos sentimentos? Ainda, uma mente saudável também nos auxilia a exercer um controle sobre os nossos medos.
Sabemos que no plano do possível, infinitas são as coisas que justificam doses de medo e preocupações excessivas, exemplos de doenças, violência, acidentes e outras ameaças. A mente saudável, no entanto, consegue distinguir coisas meramente possíveis das que são mais prováveis e, com isso, libertar um pouco da angústia por coisas pouco plausíveis de acontecer. Podem me dar um exemplo? Na prática, isso envolve entender que todas as coisas horríveis que somos capazes de imaginar não irão necessariamente acontecer. Ainda é entender que, caso essas coisas de fato aconteçam, elas não irão necessariamente ter os desfechos mais trágicos que, com frequência, imaginamos. A mente saudável evita generalizar e catastrofizar, e considera que, na maioria das vezes, os desastres evoluem de forma gradual, e não de uma hora para outra. Por falar em desastres e catástrofes, como uma mente saudável lida com pensamentos bizarros? Conseguir guardar pensamentos em compartimentos mentais também é uma habilidade que faz parte de uma mente saudável. De fato, nem todos os pensamentos pertencem a todos os momentos, e conseguir prevenir a emergência de conteúdos ou imagens absurdas, bizarras ou aberrantes, por exemplo, é importante em termos de saúde mental. Isso não significa, naturalmente, que ter pensamentos bizarros, de vez em quando, seja algo anormal. Afinal de contas, quem nunca esteve em algum lugar alto e imaginou como seria pular dali? Ou mesmo como seria cortar alguém ou a si mesmo com algum objeto afiado durante o seu uso? Uma coisa é fantasiar momentaneamente sobre cenários atípicos como esses. Outra é imaginá-los de forma obsessiva, como uma fixação repetitiva, a ponto de confundir pensamentos com a realidade. Vocês falam de uma atenção à realidade, de um foco no presente? Sim. Outra habilidade importante de mentes saudáveis parece envolver a capacidade de aquietar-se internamente frente às próprias preocupações, permitindo que consigamos focar no presente ou nas coisas e nas pessoas que estejam mais próximas em um dado momento. De fato, nem tudo o que pode ser sentido ou pensado devem sê-los a todos os instantes. Seria possível elencar um sentimento como característica de uma mente saudável? A esperança também parece caracterizar a mente saudável. Na prática, ela significa identificar e se ater com firmeza às razões, nem sempre numerosas, que encontramos para continuar seguindo em nossos projetos pessoais, ainda que na presença de mais razões apontando no sentido contrário. A mente saudável é capaz de, em alguma medida, isolar tais conteúdos em nome da persistência, sem nunca perder de vista os pequenos prazeres do dia a dia. Ela também contempla certo grau de ceticismo e suspeita, ao mesmo tempo que nutre uma confiança fundamental na raça humana. Esses são apenas alguns dos aspectos que giram em torno da nossa saúde mental. Identificá-los, como mencionado anteriormente, nos ajuda a identificar o que pode dar errado quando adoecemos, considerando que a doença mental é, de fato, tão real quanto uma doença física. E assim como não sentimos vergonha de ficarmos gripados ou de termos uma dor de cabeça, também não há razões para sentirmos dessa forma quando, por exemplo, deprimimos ou sentimos uma elevada ansiedade. A saúde mental envolve a franca aceitação de que qualquer pessoa, independentemente de sua resiliência, terá que conviver com algum grau de adoecimento físico e mental. Por isso, não devemos ser mais relutantes a buscar ajuda ou tratamento para a nossa saúde mental do que quando buscamos para, por exemplo, uma infecção. É importante também ressaltar que saúde mental não se limita ao cuidado médico ou psicológico. Quando falamos nesse conceito, também estamos falando sobre a importância de qualidade de vida, boas condições de trabalho, de moradia, de mobilidade urbana, cultura e lazer, dentre outras questões coletivas e sociais, incluindo o combate às diferentes formas de discriminação e de preconceito. Acho que conseguimos fazer um panorama que contempla vários aspectos de uma mente saudável, né? Será que a gente consegue propor algumas perguntas que podem nortear os nossos ouvintes a tentar mapear quão emocionalmente saudáveis eles se encontram? Vamos pensar em marcadores de saúde emocional e imaginar então a nossa distância ou proximidade deles.
Como exercício, sugerimos que a cada pergunta ou grupo de perguntas, você faça uma pausa e reflita por alguns momentos na sua resposta. Podemos pensar em pelo menos 4 temas. O primeiro diz respeito ao amor próprio, também chamado de autocompaixão, que é a qualidade que determina o quanto podemos ser amigos de nós mesmos e, no dia a dia, ficarmos do nosso próprio lado. Então, propomos que você se faça as seguintes perguntas. Eu sinto uma inveja ou um ressentimento corrosivo quando conheço alguém que tem coisas ou atributos que eu não tenho, ou consigo reconhecer e valorizar as coisas que tenho e sou. Quando alguém tenta me humilhar, ofender ou insultar, consigo relevar e deixar para lá? Consigo analisar as ofensas que me são dirigidas e entender que, muitas vezes, elas dizem mais respeito ao outro do que a mim mesmo? Ou tendo a achar que todas as coisas negativas que me são ditas são verdadeiras? Sou capaz de reconhecer e me lembrar das diversas vezes que fui elogiado e que tive meu valor reconhecido, ou apenas me recordo das vezes que fui criticado negativamente? Nos relacionamentos, eu tenho amor o suficiente para sair de relacionamentos abusivos? Ou sou tão duro comigo que carrego uma crença de que mereço ser machucado? Por outro lado, quão bom eu sou ao pedir desculpas para alguém que amo por algumas coisas que podem ter sido a minha culpa? Posso ousar admitir erros? Ou a admissão de culpa ou erro me deixa próximo demais à minha sensação constante de inutilidade? Na cama, quão limpos e naturais ou alternativamente repugnantes e pecaminosos meus desejos me parecem ser? Pode até ser que eles pareçam um pouco estranhos, mas não no quesito de serem maus ou sombrios, já que eles partem de dentro de mim e eu não sou mau ou sombrio. No trabalho, tenho uma boa percepção do meu valor e, quando possível, consigo pedir por recompensas devidas? Consigo resistir à necessidade de agradar aos outros o tempo todo? Estou suficientemente consciente da minha contribuição e tenho coragem para dizer não se for necessário? Já o segundo tema refere-se à extensão a que ideias difíceis ou fatos perturbadores podem ser admitidos conscientemente em nossas mentes e explorados de maneira sóbrias e aceitas sem negação. Quanto consigo admitir para mim mesmo quem sou, mesmo se, ou especialmente quando, a questão não é particularmente fácil? Quanto preciso insistir em minha normalidade e sanidade? Consigo explorar minha mente e vasculhar seus cantos mais obscuros e confusos? É possível aceitar sentimentos como ira, inveja, tristeza ou confusão? Ao redor dos outros, quão pronto eu estou para aprender? Preciso sempre levar qualquer crítica a um aspecto meu como um ataque a tudo que sou? O terceiro tema trata da comunicação, ou seja, a nossa capacidade de colocar em palavras aquilo que sentimos e pensamos. Consigo, de maneira paciente e razoável, colocar as minhas frustrações em palavras que mais ou menos tornam possível que o outro me entenda? Ou internalizo dor, dou uma indireta ou descarrego em uma raiva contraproducente? Quando outras pessoas me entristecem, sinto que tenho o direito de me comunicar ou preciso sair batendo portas e me entocar? Quando a resposta desejada não é a que vem, faço com que os outros adivinhem porque estou tão bravo e com medo de dizer? Ou consigo dar uma segunda chance e considerar seriamente que os outros talvez não estejam sendo maldosos ao não conseguir me compreender? Eu tenho os recursos internos para ensinar em vez de insistir? Por fim, como último tema, temos a confiança, que consiste em acreditar, mas não em um sentido apenas religioso, de que algo não falhará ou faltará. Quão perigoso é o mundo? Quão prontamente consigo sobreviver a um desafio na forma de um discurso, uma rejeição amorosa, um problema financeiro, uma viagem para um outro país ou um resfriado qualquer? Os novos conhecidos vão gostar de mim ou vão me ferir? Se eu for um pouco assertivo demais, eles aguentam ou desmoronam? As situações desconhecidas sempre terminarão em um fiasco? A respeito do amor, quão pegajoso e controlador eu sou? Se meu parceiro ou minha parceira estiver distante por um tempo, espero sempre pelo pior
ou consigo entender que talvez essa pessoa apenas precise de um tempo? Consigo abordar um desconhecido interessante ou dispensar um desinteressante? Em geral, sinto que o mundo é amplo, seguro e razoavelmente o bastante para que eu possa ter algum contentamento, ou preciso me contentar ressentidamente, com inautenticidade e incompreensão? Não é nossa culpa, ou em algum sentido, culpa de ninguém, que seja tão difícil responder a essas perguntas na afirmativa. Mas, ao conseguir entretê-las, nós começamos a saber quais as formas que nossas feridas emocionais têm e quais os curativos que podem ser mais necessários. A saúde mental é um assunto bastante amplo e nós, de maneira alguma, pretendemos esgotá-lo nesse podcast. Apresentamos apenas alguns recortes possíveis para estimularmos reflexões. É importante enfatizarmos que a saúde mental não é algo estático. A vida nos apresenta diariamente novos desafios, os quais nos afetam de diferentes maneiras. Portanto, ao tentar responder às perguntas anteriores em dias diferentes, você poderá notar pequenas oscilações nas respostas, que são absolutamente naturais. Se ao escutar o nosso podcast você percebeu que gostaria de conversar com um psicólogo, por favor, entre em contato conosco pelo e-mail naep.plantãopsicológico@usf.edu.br. Até breve. Até breve!